Nesse vídeo eu vou te ensinar os princípios mais importantes de 3 ferramentas de seleção que são consideradas mágicas ou inteligentes, se você preferir chamar assim, dentro do Photoshop. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. Eu sempre falo que o sucesso da manipulação fotográfica está diretamente relacionado a uma seleção bem feita nas áreas específicas da ou das imagens que serão usadas em seu projeto. Isso porque uma seleção bem feita é o primeiro passo para criar composições harmoniosas que irão passar a credibilidade necessária para quem a vê. Para isso, você precisa não só dominar as ferramentas básicas de seleção, mas também saber utilizar 3 ferramentas que são matadoras quando o assunto é seleção avançada. São elas Object Selection, Quick Selection e Magic Wand. Mas antes de aprender como usar essas ferramentas, eu gostaria de te perguntar, você já se inscreveu no canal? Se a resposta for não, então não perde tempo, se inscreve agora, é de graça. Aproveite e já ativa o sininho, dessa forma você será notificado sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal. E para não perder a viagem, já deixa o seu joinha, pois eu tenho certeza que você vai gostar e muito desse vídeo. E com isso, você vai ajudar o canal a crescer, garantindo assim que eu continue produzindo vídeos novos e gratuitos semanalmente para você. Então, vamos à prática. Bom, estou aqui com o Photoshop aberto e a primeira coisa que eu vou fazer é abrir as imagens que eu vou estar trabalhando aqui para mostrar para você como essas ferramentas funcionam. Então, eu vou vir aqui em File, Open, e aqui eu tenho alguns arquivos que eu vou estar trabalhando. Eu vou abrir aqui, no caso, essas 4 imagens aqui. E aí, à medida que eu for trabalhando, pode ser que eu use ou não, mas pelo menos eu já tenho 4 imagens para exemplificar. Vou clicar aqui em Abrir. Bom, eu vou começar com a imagem 01. Onde eu tenho aqui um fundo degradê e tenho aqui a silhueta, né, de um tubarão totalmente em preto. Além disso, eu tenho uma outra camada onde eu criei aqui 3 círculos de cores variadas. As ferramentas que eu quero te ensinar a usar, elas estão aqui. As 3 ferramentas que eu citei no início do vídeo, né, a Object Selection, a Quick Selection e Magic Wand. Bom, eu vou começar aqui de trás para frente. Eu vou começar te explicando como usar a ferramenta Magic Wand, né, ou varinha mágica, como ela é conhecida. Essa ferramenta ela permite selecionar uma área de cor consistente, ou seja, uma área que tenha uma cor única, ou pelo menos cores que estão muito próximas. Você pode especificar o intervalo de cores por tolerância em relação à cor original em que você clicou. O que isso significa? Bom, eu vou selecioná-la aqui e você vai perceber o seguinte. Quando eu clicar aqui, ó, no tubarão que tem uma única cor, olha só o que acontece. Todo o tubarão foi selecionado. Então, a primeira característica da ferramenta Magic Wand é, se o objeto tiver uma única tonalidade de cor, ele vai poder ser selecionado facilmente. Vou dar o Ctrl D aqui para desmarcar a seleção. Agora, observa o que acontece se eu clicar aqui, ó, nesse gradiente. O Photoshop ele entendeu, através do meu clique, que a tonalidade azul dentro da área de tolerância especificada, ela se enquadra nessa região aqui. A princípio parece confuso, mas você vai entender o conceito de tolerância a partir do momento que eu te mostrar agora, né, como é que você pode fazer a mudança de tolerância. Deixa eu desmarcar aqui com o Ctrl D e eu vou vir aqui para cima, para essa pequena caixa que se chama Tolerance. E observe que ele está no valor 32. Geralmente o valor 32 é um valor bom para se trabalhar com seleção. Eu posso aumentar esse valor até 255 ou abaixo disso. Olha só, vou mudar aqui o valor de tolerância para 5, ok? Vou dar o Enter. E observe o que vai acontecer quando eu der um clique agora nessa região. Olha como ele diminuiu a área de tolerância dentro daquele padrão de cor. Isso significa que quanto maior a tolerância, mais tonalidades daquela cor que eu cliquei, ele vai poder selecionar. Ctrl D, deixa eu voltar aqui de novo, vou colocar 100. Vou dar um clique de novo aqui, ó. Olha como ele já aumentou a área de seleção dentro da tonalidade azul.
Então, isso significa que quando eu estou trabalhando, né, com cores que têm tonalidades diferentes, eu preciso brincar um pouquinho aqui com essa caixa tolerância. Agora, quando eu tenho uma cor sólida, uma cor única, fica muito mais fácil fazer a seleção sem precisar mexer aqui na tolerância. Deixa eu dar o Ctrl D, vou mudar aqui de novo o valor para 32 e vou fazer aqui a seleção novamente. E observe que ele pegou só essa região e nenhuma região mais. Mas por que isso aconteceu? Por que ele não pegou, por exemplo, a região que está aqui embaixo, que tem as mesmas tonalidades aqui de cima? Isso aconteceu porque eu estou com essa caixa aqui marcada, Contiguous. Quando ela está marcada, ele não dá uma continuidade na seleção, porque ele encontra aqui um bloqueio, por causa dessa tonalidade preta do tubarão, e não consegue prosseguir. Vou dar um Ctrl D para desmarcar e vou clicar aqui para desmarcar o Contiguous. Olha só o que acontece. Agora ele selecionou até aqui, saltou a parte preta e deu continuidade. Então, eu geralmente uso a ferramenta Magic Wand quando eu tenho cores parecidas, cores próximas, ou quando eu tenho uma única cor. Facilita mais a nossa vida, né? Outra coisa importante são essas caixas aqui de cima. É importante você saber qual a funcionalidade delas, porque em algum momento você vai precisar. A primeira caixa aqui é uma caixa de nova seleção. Isso significa que se eu der um clique, ele marca. Se eu der um clique em outro lugar, ele desmarca a anterior e marca a nova seleção que eu cliquei. Então, geralmente essa é a caixa que está selecionada. Se eu clicar aqui nessa segunda caixa, ela é um botão que vai me permitir fazer adições. Então, se eu der um clique aqui, observe que ao clicar em outro ponto, ele adiciona a seleção já existente. Vou clicar aqui na camada círculos, que eu criei para poder colocar esses 3 círculos. Vou dar um Ctrl D para desmarcar. E observe o que acontece quando eu clico aqui no branco. Bom, selecionei essa área branca. Se eu clicar aqui na área verde, ele também adiciona uma seleção na área verde. Mesma coisa vai acontecer se eu clicar aqui no amarelo. Então eu vou ter essas 3 seleções, porque esse botão ele está selecionado. Já esse terceiro botão aqui, ele faz a subtração. O que isso significa? Deixa eu voltar aqui, vou ocultar essa camada, vou dar o Ctrl D para desmarcar e vou clicar aqui numa área qualquer. Note que ele selecionou e eu vou dar um clique nesse botão aqui. Olha o que acontece quando eu clicar aqui nessa região de baixo. Ele foi e desmarcou todo aquele padrão, né, de tolerância de cor, deixando apenas as áreas que ele consegue entender. Então eu faço uma espécie de subtração. Dá o Ctrl D, vou fazer aqui uma outra seleção e vou usar esse outro botão aqui, ó, o interseção. Vou dar um clique e vou novamente clicar aqui na parte inferior. Você observa que agora ele faz uma interseção. Ele elimina uma parte da imagem, deixando apenas as áreas intercaladas. Observe que ficou um valor bem maior aqui. Isso aqui é legal principalmente se eu quisesse, por exemplo, usar uma outra ferramenta, como a laço. Eu queria deixar só essa área selecionada aqui, essa de baixo não. A interseção ela também existe aqui, ó. Na verdade, existe aquelas 4 opções. Se eu marcar a interseção e eu fizer aqui, ó, uma seleção com ela habilitada, olha só, a interseção deixou somente essa área. Se eu fizer aqui, ó, olha o que acontece. Ele eliminou tanto de cima quanto de baixo, só deixando o que a área selecionada pode mostrar. A mesma coisa aqui, ó. Vou dar um clique na subtração. Olha o que acontece. Vou selecionar essa região aqui, ó. Como a subtração está habilitada, ela subtrai a área selecionada, deixando as áreas que ficaram de fora da seleção. Eu vou desmarcar a seleção e vou voltar aqui para a ferramenta de varinha mágica. Outro ponto importante, observe que aqui eu tenho 2 camadas, mas eu estou na camada fundo, que é essa camada aqui do tubarão com fundo gradiente. E eu vou marcar essa caixa daqui, ó, Sample All Layers. Qual a utilidade dela? Eu estou aqui na camada fundo. Se eu tentar selecionar aqui o círculo, observe que eu não consigo. Ele acaba selecionando parte da imagem onde está o tubarão e o fundo gradiente. Ele nem conseguiu entender aqui essas informações, a não ser que eu desse um clique na camada círculos e clicasse aqui. Aí sim ele entenderia essa área branca. Para que eu não precise, todas as vezes que quiser selecionar uma área que está
fazendo parte de uma composição dentro de várias camadas, eu posso deixar essa opção selecionada, Sample All Layers, ou seja, todas as layers que estiverem aqui, independente de estarem selecionadas, podem fazer parte de uma seleção através dessa ferramenta, ou qualquer ferramenta que tenha essa possibilidade. Então olha agora, estou com a camada fundo selecionada e vou clicar aqui no amarelo. Eu vou conseguir selecionar sem problema algum. Bom, vamos para a segunda ferramenta então. Vou dar um clique aqui e segurar onde tem a ferramenta Magic Wand e vou escolher agora Quick Selection. Essa ferramenta ela é bem interessante porque a forma de selecionar os objetos é como se eu estivesse pintando a área que eu quero selecionar. Vamos imaginar que eu quero selecionar essa parte da laranja aqui. Eu vou aproximar um pouquinho mais para ficar confortável a minha visualização. E aqui em cima, observe que eu tenho 3 botões. Eu tenho esse primeiro botão aqui, que indica uma nova seleção. Eu tenho esse botão aqui que serve para adicionar seleções a uma seleção já feita. E eu tenho esse último botão aqui que ele vai subtraindo seleções caso exista alguma. Geralmente eu deixo essa segunda opção marcada, porque com a ferramenta Quick Selection, geralmente eu utilizo mais do que uma pincelada. Então é interessante que essa opção aqui ela esteja marcada. Como é que ela funciona? Eu posso aumentar aqui o tamanho do brush, estou com o Alt pressionado ó, e arrastando o botão direito do mouse para a esquerda e para a direita. Eu posso ir aumentando. Então eu posso deixar ela aqui num tamanho razoável e vou dando um clique seguro e saio arrastando de leve. À medida que ele vai encontrando tonalidades de cores, ele vai fazendo a seleção. Quando eu solto, ele aí recalcula e tenta suavizar as bordas. Olha só como ele suavizou aqui a parte de baixo. No entanto, essa parte aqui de cima ele não pegou direito. Então o que é que geralmente eu faço? Eu diminuo o tamanho do brush e aproximo um pouquinho mais. E aqui eu vou dando uns cliques e vou arrastando. E aí solto, ele vai recalculando. Faço a mesma coisa aqui do lado. Ótimo, barra de espaço para poder mover aqui a tela. Mais uma vez eu saio pintando a área que eu quero selecionar. Mais um pouquinho aqui. E aí eu dou uma olhada para ver como é que está a minha seleção. Acho que está uma seleção muito boa. Uma seleção que não ficou tão picotado, principalmente na região da borda. Isso é importante. Vou recuar aqui com o Ctrl 0. E só para você ver que ficou um recorte legal, eu vou criar uma camada só com essa imagem. E para fazer isso eu posso vir aqui no menu Layer, New, e escolher aqui a opção Layer via Copy. Ou usar o atalho Ctrl+J, que é o que geralmente eu utilizo. Vou dar um clique aqui e observe que eu criei aqui uma nova layer, chamada Layer 1. Vou ocultar aqui a camada geral, a de background. E olha só, consegui fazer uma seleção perfeita, né? E um recorte também muito bem feito. E vou agora mostrar a terceira ferramenta de seleção avançada. Vou dar um clique aqui e vou escolher o Object Selection Tool. O Object Select Tool ele pode ser usado de duas formas, né? De dois modos, melhor dizendo. Eu posso usá-lo em forma de retângulo ou em forma de laço. Retângulo quer dizer que eu vou selecionar através de um retângulo pontilhado a área que eu quero de fato selecionar. E com o laço eu vou delimitar de forma livre a área que eu desejo selecionar. Eu vou mostrar as duas como é que funciona. Eu quero selecionar, por exemplo, aqui essas 3 bananas. Vou selecionar aqui o modo Rectangle e vou criar um retângulo que envolva toda a banana. Como o fundo é amarelo e a banana é amarela, observe que essa ferramenta vai buscar a tonalidade que mais importa, que nesse caso aqui é o objeto, e não um fundo com a cor sólida. Então ele vai focar exatamente na textura da banana. Vou soltar e ele mostra agora todas as partes aqui da banana, inclusive uma área indesejada. Depois eu vou mostrar para você como remover. Vou dar um Ctrl D para desmarcar a seleção e vou mostrar aqui também com o laço. Olha só que é de maneira livre. Estou desenhando ao redor, solto. E ele faz o mesmo cálculo e seleciona as 3 bananas aqui para mim. Vou dar um Ctrl D e olha só que novidade que surgiu agora na versão 2022 do Photoshop. Essa ferramenta ela vem agora com o recurso, o Object Finder. Olha o que é que esse cara faz. Eu vou marcar ele. Vou vir aqui em cima da banana e observe que ele seleciona. Só estou colocando o mouse em cima do objeto, tá? Vou dar um clique agora. Pronto, objeto selecionado.
Ah, Maurício, por que você não mostrou isso para mim logo no início? Porque essa é uma novidade da versão 2022 do Photoshop. Se você tiver uma versão anterior a 2022, provavelmente você não vai ter essa opção, tá? Então eu quis mostrar primeiro as outras formas de selecionar que vão estar disponíveis para você poder usar sem problema nenhum. Eu vou criar uma camada só com a banana aqui nesse documento. Vou dar o Ctrl J. E agora, para remover essa parte aqui do meio, eu vou aproximar o zoom aqui dessa região. E, obviamente, eu vou ter que desmarcar, né, o Object Finder, senão eu vou ficar pegando aqui várias partes da banana. Então, eu vou desabilitar e vou estar aqui no modo laço, porque aí eu posso fazer, ó, uma seleção um pouco mais aqui aproximada e ele recalcula, né, já que a área de maior abrangência é o amarelo puro, ele aí calcula e pega só a região do amarelo, mesmo que eu tenha passado um pouquinho para as laterais aqui da banana. Isso aqui é fantástico, né? E agora eu vou mudar para a ferramenta Move, para que eu possa deletar essa região aqui com a tecla Delete mesmo. E pronto, ó, consegui eliminar aquela área indesejada. Vou dar o Ctrl D para desmarcar a seleção, Ctrl 0 aqui para recuar e tá pronto aqui meu recorte. Olha só, recorte muito bem feito. Então, essas três ferramentas realmente elas são fantásticas. No entanto, o meu conselho é que você pratique em várias situações o uso de cada uma delas, porque dessa forma você vai conhecer com mais detalhes como elas funcionam e em quais situações você vai poder usá-las para poder tirar o máximo delas. Então é isso, nesse vídeo eu te ensinei a utilizar ferramentas super inteligentes do Photoshop, as ferramentas Object Selection, Quick Selection e Magic Wand. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, por favor, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Dessa forma, você vai me ajudar a entender que você está gostando do conteúdo do canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.